E agora, voltando para o assunto da política, a gente conversa com um dos membros do colegiado que a gente falou antes, que vai trabalhar, né, contra a disseminação de ódio e fake news nas redes sociais. É o advogado constitucionalista e especialista em direitos humanos e democracia, Camilo Onoda Caldas. Ele vai conversar com a gente aqui. Camilo, me ouve bem? Perfeitamente. Uma boa Tá, tarde já para vocês. tive que fazer um rearranjo aqui, porque acabou de sair o resultado das escolas de samba, consagrando a Imperatriz Leopoldinense lá no Rio de Janeiro, mas agora a gente vai voltar a falar do combate ao discurso de ódio e fake news, que é a proposta do grupo de trabalho ao qual você integra. Para começar, eu queria que você explicasse um pouco de como surgiu a ideia de tratar esse tema através de um grupo de trabalho. Tem a ver com o que ocorreu no dia 8 de janeiro ou os ataques daquele domingo foram só mais um evento que evidenciaram a necessidade da criação e do debate sobre esse tema? Bom, acredito que esse tema, na realidade, ele já vem de um acúmulo histórico em torno de dois fatos que são inegáveis. A democracia no século XXI tem sido gravemente afetada pelo fenômeno da desinformação e da propagação de discurso de ódio. E o episódio lamentável do dia 8 de janeiro apenas acabou sendo mais um evento que se soma a outras ocorrências anteriores. Eu não diria, portanto, que foi exclusivamente por conta do dia 8, mas nós devemos ter em mente que aquilo que ocorreu no dia 8 de janeiro foi algo gravíssimo e sem precedentes na nossa história desde a redemocratização em 1985. Portanto, sem dúvida nenhuma, esse grupo se constitui também para podermos evitar que episódios lamentáveis como aquele voltem a ocorrer. E olha só, falando mais sobre a situação em si, quais serão as atividades do grupo na prática? Vai ter algum trabalho direto com a sociedade, alguma campanha de conscientização? Como vocês planejam desenvolver os trabalhos para se criar políticas públicas no futuro? Bom, o trabalho do grupo, eu diria que ele se divide em duas frentes. A primeira tem um caráter de natureza informativa, ou seja, ele quer poder contribuir para esse debate e para disseminar informações de qualidade a respeito de discurso de ódio e os modos de prevenção e repressão. Vou tentar explicar isso um pouco melhor. Por exemplo, as pessoas têm difundido nas redes sociais, em muitos lugares, a ideia de que a liberdade de expressão é um direito ilimitado e absoluto, e que, portanto, as pessoas poderiam, por exemplo, fazer manifestações contrárias a determinados grupos, e aí quando eu digo contrárias é no sentido de hostilizar, de menosprezar alguém por conta da sua condição racial, da sua origem nacional ou mesmo interna aqui no país, e nós sabemos que a legislação brasileira e internacional, ela não permite esse tipo de discurso. Então, nós precisamos, de um lado, trazer informações para as pessoas entenderem que liberdade de expressão tem limites, os limites previstos na própria legislação, e que existem meios para as pessoas denunciarem e combaterem esse tipo de prática. Então, esse é um lado que esse grupo de trabalho possui, de trazer informação de qualidade para as pessoas. De outro, também temos um viés propositivo, ou seja, o grupo de trabalho ele pode colaborar na elaboração de políticas públicas, projetos de lei, iniciativas, tanto no âmbito público quanto privado, para que nós venhamos a combater o discurso de ódio e a disseminação de desinformação e o extremismo político. Perfeito. E essa junção de parlamentares com a sociedade civil no grupo, como é que vai ser essa integração da equipe? Porque o que a gente pode notar é que tem de tudo, né? A gente tem o Felipe Neto, que foi alvo, né, de campanhas maciças contra ele, de discursos de ódio. Temos antropólogos, temos uma variedade de pensamentos. Qual foi a ideia de chamar tantas gente, de tantas pessoas diferentes e como vai ser o trabalho, a união dessas visões que podem em algum momento serem conflitantes? Justamente como esse é um tema que afeta a sociedade civil como um todo, a ideia da composição foi a de trazer
pessoas das mais diferentes formações, ou seja, desde pessoas que são acadêmicos, outros que estão mais ligados ao campo da política, até aquelas pessoas que utilizam e vivenciam esse dia a dia das redes sociais, da disseminação de informação e, por vezes, compreendem bem como é a dinâmica dentro desses ambientes, seja porque são pessoas que, como trabalham profissionalmente com isso, conhecem os mecanismos de funcionamento. Apenas a título de exemplo, vamos sempre lembrar que o discurso de ódio e a desinformação, infelizmente, tem sido fonte de lucro nos ambientes digitais. Ou seja, existe mais probabilidade de uma desinformação, de uma fake news, ela ser repassada adiante ou assistida do que uma informação de qualidade. E a pessoa que trabalha com essas plataformas, ela observa essas estratégias, como determinados canais monetizam certos conteúdos dessa natureza. Então, acho que é uma contribuição importante nós termos esses grupos heterogêneos e, por vezes, divergentes, porque é dessa troca de ideias, é desse confronto de visões que nós podemos ter uma colaboração efetiva. Inclusive, a ideia desse grupo de trabalho é convidar outros especialistas para participarem e contribuírem nas reuniões e debates que vão ser desenvolvidos ao longo aí dos próximos meses. O presidente Lula, né, ele mandou um documento para a Unesco falando um pouquinho da necessidade de que se crie uma visão internacional sobre o caso. Porque vale lembrar que o que a gente viu aqui no Brasil, a gente viu em certa medida também nos Estados Unidos, com a invasão do Capitólio. Né? Então, há um esforço também de se criar uma plataforma, ideias que possam funcionar mundialmente a partir aqui do caso do Brasil? Sem dúvida nenhuma, esse debate, ele não é apenas brasileiro, ele é internacional. E diria que o Capitólio foi um marco significativo, mas antes disso, o próprio processo do Brexit, né, da saída do Reino Unido, da comunidade europeia, também foi permeado por esse processo em que a desinformação acabou orientando a decisão das pessoas. E existe uma preocupação em nível global para que esse tipo de discurso de ódio ele possa ser controlado, ou seja, os estados estão preocupados em preservar as liberdades individuais, a liberdade de expressão, mas não permitir que, sob o pretexto de se estar utilizando dessas liberdades, se propaguem preconceitos, discriminações e visões que, na realidade, não contribuem em nada para o melhoramento da política e da sociedade como um todo. Perfeito. Bom, pessoal, conversamos com o Camilo, ele faz parte do grupo de trabalho, né? Vai ser relator, ele é advogado constitucionalista e especialista em direitos humanos e democracia. Camilo, muito obrigado e sempre que tiver novidades sobre esse assunto, aqui o boletim está aberto para a gente ouvir. Eu quem agradeço. Uma excelente tarde para vocês. Um abraço, Camilo.